Washington, D.C., 11h23 da noite. Aliás, você se lembra, criança, do horário em que o Mulder liga para Scully no primeiro e no último episódio da primeira temporada? A gente já falou disso bastante até. Exatamente um minuto antes disso, naquelas duas cenas, o relógio de cabeceira da Scully marca 11h21 e muda para 11h22. Pois agora nós estamos no sexto episódio da segunda temporada. Tá chovendo. A câmera mostra a fachada do prédio do Mulder e a legenda nos avisa que agora é 11h23. Dentro do apartamento ele caminha no escuro, o Mulder, barba por fazer, olhar cansado, um pouco triste. Ele aciona a secretária eletrônica e a voz da Scully avisa para ele na gravação que aconteceu uma coisa estranha. O pedaço de metal que eles tiraram do Duane Barry tem um código. Ela passou esse código num monitor óptico e chegou à conclusão de que alguém estava usando aquele artefato para catalogar o Duane Barry. Então, um barulho estranho na gravação. Vidro se quebrando. Scully grita assustada. Nós ouvimos uma voz ao fundo e ela chama pelo parceiro, gritando que precisa de ajuda. Então ele dirige apressado em direção ao prédio onde ela mora. A polícia já está no local e ele caminha com bastante pressa, parando em frente ao número 1419, onde ele vê a janela quebrada e sangue no vidro da janela. A câmera fecha na imagem do Mulder refletida nesse vidro partido da janela e em seguida a cena final do episódio anterior nos relembra. Duane Barry atacou a Dana Scully ainda naquela noite. Bem-vinda, criança, ao review de Ascensão, o sexto episódio da segunda temporada de Arquivo X. Ascension, o episódio 6 da segunda temporada, é a segunda parte dessa história que começou com Duane Barry, o episódio anterior, e foi ao ar em 21 de outubro de 1994. Assume aqui a sua condição de continuação com uma força dramática, com urgência muito empolgantes. É um episódio muito empolgante, muito urgente, como se nós estivéssemos vendo um filme só, dividido não só em partes, mas na mecânica da construção da narrativa. Duane Barry episódio era uma história de confinamento com reféns. Ascensão é uma investigação, perseguição com nuances de road movie. A história começa exatamente onde a anterior termina. O sequestro da Scully se torna aqui o motor central de todas as decisões narrativas. Esse encadeamento reforça a ideia de que a mitologia de Arquivo X ela não é composta por eventos isolados, mas por essa série ininterrupta de causas e consequências. Cada ação do episódio anterior produz aqui em Ascensão efeitos diretos, seja no comportamento do Mulder, na resposta institucional do FBI, ou no avanço da conspiração, que cada vez é menos silenciosa e mais agressiva. Nós não temos pausa nem para lembrar direito do que aconteceu no episódio anterior. Nós somos forçados a continuar vivendo a história e o desenrolar do drama do Duane Barry. Essa continuidade rígida do episódio também altera o ritmo da temporada. A investigação tradicional dá lugar a essa narrativa de urgência, em que as pistas não são fator de resposta, de solução do drama. No máximo, elas atrasam uma perda inevitável. E nós ficamos com essa sensação de que alguma coisa muito ruim está prestes a acontecer. A gente passa a ignorar o fato de que nós precisamos de uma resposta, de uma solução para o drama do Duane Barry. Então nós passamos a acompanhar um colapso em andamento. O colapso do Mulder, dos medos dele, de saber que talvez ele esteja perdendo a Scully de alguma forma. Bom, antes de a gente seguir com o episódio, fica aqui um aviso rápido, criança, especialmente para você que acompanha os reviews de Arquivo X aqui no canal. Nesse momento, agorinha mesmo, enquanto nós estamos aqui discutindo esse episódio, já está em pré-venda o livro Arquivo X, Guia de Episódios Comentados da primeira temporada, que é uma edição especial em capa dura, com papel pólen, projeto gráfico pensado para colecionador e com conteúdo feito muito sob medida, com muito carinho, para quem gosta de revisitar a série com calma. Sim, eu já falei desse livro aqui em outros reviews, eu comentei que estava com vontade de fazer esse livro, que ele já estava em produção até. Pois bem, criança,
ele está em pré-venda. O livro reúne os roteiros dos reviews da primeira temporada, adaptados para o livro guia, com alguns acréscimos que a gente achou bem legais. Informações sobre diretores, roteiristas, atores, bastidores, conexões com a mitologia. É um material pensado para servir como se fosse uma fonte de consulta. Por exemplo, quando você for rever a série, ou só para tirar uma dúvida, alguma dúvida cruel sobre um ou outro episódio. É um livro que serve como uma referência e também, vamos ser honestos aqui, criança, é uma forma de você também apoiar o canal e o projeto como um todo. Eu já cheguei a falar disso com você também. E, como eu disse também, a pré-venda já está rolando com envios a partir de 3 de fevereiro. O link está na descrição aqui desse vídeo. Ou você pode ir direto no site da Tramatura em tramatura.com.br/Arquivo X Guia, tudo junto, o Arquivo X Guia, como está escrito aqui embaixo. E para você que acompanha os reviews aqui comigo, você vai ganhar um desconto especial de 20% no preço de capa. É só digitar o cupom Canal Tramatura, tudo junto, com letra minúscula, como está aparecendo agora aqui embaixo também na tela, na hora de fechar o carrinho. Tem lá um campo específico para colocar o código e você ganha o desconto de 20%, criança. Pois bem, já está em pré-venda, corre ali para você dar uma espiada em como a edição tá super bacana, tá linda. Vale muito a pena dar uma olhada. E agora de volta com Ascensão. Mulder atravessa o episódio Ascensão no seu limite funcional. Isso é muito visível na urgência com que ele lida com o que vai acontecendo enquanto ele tenta encontrar a Scully, enquanto ele se desespera. No início, por não ter ideia de para onde ela pode ter sido levada, ou sequer que ela esteja viva. Ele continua raciocinando, conectando pontos, continua tomando decisões estratégicas, só que o comportamento do personagem é todo tensão constante entre agir metodicamente como investigador ou impulsivamente. O desaparecimento da Scully remove dele o último elemento de equilíbrio e deixa o Mulder exposto emocionalmente, vulnerável a erros. Ele não pensa um segundo, por exemplo, antes de subir no bondinho do teleférico, no topo de uma cabine a dezenas de metros de altura. E a gente vai falar disso, dessa cena, já, logo aqui na frente. Aqui é importante dar um passo atrás para analisar o relacionamento dos dois personagens, que foi construído ao longo dos 24 episódios da primeira temporada. Ascensão faz questão de mostrar que o Mulder, ele não está perdendo uma parceira profissional. Ele está perdendo o único contraponto que ele tem, que ancora o personagem ao seu mundo institucional e irracional com o ser humano que ele é. Sem a Scully, o Mulder fica irremediavelmente isolado dentro do próprio FBI. Ele enfrenta desconfiança, sabotagem, uma burocracia que começa a se mover contra ele de uma forma muito mais rápida, muito mais explícita. Essa instabilidade amplia para nós a credibilidade do personagem como pessoa, como gente, ser humano. Traz mais profundidade até do que naqueles episódios em que o lado humano dele, anterior aos Arquivos X, é trazido para nós para explicar quem ele é. Como, por exemplo, no episódio Fogo e no episódio O Homem que Não Queria Morrer. Nós vemos aqui, em Ascensão, um personagem crível que vai se tornando mais imprudente à medida que o tempo vai correndo, a areia da ampulheta vai se esvaindo. O episódio entende que sofrimento não gera clareza automática, e essa escolha evita qualquer romantização do trauma. A sequência envolvendo a fuga do Duane Barry transforma o episódio temporariamente em um thriller policial de estrada, ou um suspense road movie, como eu disse antes. Nós temos a parada na estrada, o policial morto, o desespero silencioso da Scully dentro do porta-malas. Isso estabelece uma progressão de tensão sem diálogos excessivos ou explicações redundantes. O vídeo da câmera do carro do policial funciona aqui como uma das imagens mais nervosas do episódio e oferece para o Mulder uma prova concreta de que a Scully ainda está viva. Pelo menos naquele momento específico, uma espécie de certeza que chega tarde demais. A evidência, na verdade, amplia o peso da culpa e da frustração que ele, o personagem, sente, porque não existe certeza nela. Vamos lembrar que o Duane Barry teve com ele grande parte do primeiro episódio. Ele poderia ter impedido que o Duane Barry
prosseguisse na vida dele, simplesmente ficando quieto e deixando os outros policiais matarem o personagem. Isso também reforça o papel do Duane Barry como personagem trágico. Ele não é apresentado como vilão tradicional. Apesar de fazer as coisas que ele faz, como matar o policial e sequestrar a Scully, ele tá mais para quem age com desespero, fazendo qualquer coisa para se livrar de um destino trágico nas mãos dos seus, digamos, captores. O Duane é alguém que está completamente dominado por uma narrativa de trauma e crença, e isso torna as suas ações imprevisíveis, violentas, perigosas para todo mundo ao redor dele. E então nós chegamos à montanha Skyland, o destino do Duane Barry, onde ele precisa chegar para negociar a sua libertação. A gente está no ponto de maior concentração física e simbólica do episódio. É um espaço elevado, isolado, plenamente associado ao trauma do personagem. O Mulder está indo até lá, está cortando o caminho pelo teleférico, mas será que o Duane Barry realmente está lá? Ele ainda está lá? Ele realmente chegou lá? A Scully está com ele, está viva? E o que é que pode acontecer lá em cima? E aqui cabe uma curiosidade antes de a gente continuar. Essa subida pelo teleférico até o topo da montanha carrega tanto o Mulder, personagem, quanto o David Duchovny, o ator, para essa espécie de teste físico e de resistência emocional. O David Duchovny executou ele mesmo as cenas mais arriscadas, mais perigosas dessa sequência, incluindo os momentos em que o Mulder fica suspenso acima da estrutura do teleférico, do bondinho do teleférico. Isso permitiu que a câmera permanecesse mais próxima do personagem, sem necessidade de cortes artificiais ou substituições visuais. O resultado é uma sensação de risco concreto que reforça a urgência da cena, que é somada aqui à mais evidente traição maldosa do Alex Krycek, que ficou na cabine de comando do teleférico e efetivamente tenta sabotar a chegada do Mulder ao topo da montanha. Mas voltando para o Mulder, se você consegue se afastar um segundo da trama em si, olhar só a cena, observar só a imagem, não como alguém acompanhando uma história, mas alguém realmente vendo essa cena, um cara de pendurado lá em cima, isso torna o momento até mais angustiante. Narrativamente, essa escolha contribui para a leitura de que o Mulder é esse cara que está disposto a ultrapassar limites físicos, que dirá institucionais, em nome de uma única possibilidade de resgate da Scully. Embora seja uma cena que até nos comunique espetáculo, ela traz também exaustão, desespero, insistência, busca sem trégua. O Mulder sobe porque ele não sabe mais como parar até ele conseguir salvar a Scully. Quando o Mulder encontra o carro abandonado no topo da montanha, é a hora em que nós, público, tomamos o nosso maior susto. A série, os produtores da série teriam coragem de fazer algo drástico com a personagem? Vê bem, criança, que não havia internet com o poder de disseminar informação como a que nós temos hoje. Quem sabia que a Gillian Anderson precisava se afastar por conta da gravidez? Hoje nós sabemos o que foi aquele momento, mas naquela hora o episódio toma a sua decisão mais dura para nós e para o Mulder, claro. A Scully não está ali. Muito pior, não existe confronto final verdadeiro, nem possibilidade de uma tentativa de salvamento. Para nós e para o agente também, ele chegou atrasado, ele chegou tarde demais. Nem nós temos uma revelação realmente clara, só vestígios. E nesse sentido, o colarzinho deixado no carro, encontrado no carro pelo Mulder, funciona como símbolo para uma perda total e irremediável para ele, para o Mulder. A morte do Duane Barry, logo em seguida, encerra qualquer possibilidade de esclarecimento imediato. Ele não pode mais explicar o que aconteceu, e o episódio evita qualquer substituto narrativo para essa explicação. A ausência de respostas não é aqui um atraso proposital, e isso é muito importante. É o próprio conteúdo dramático do episódio. Scully desaparecida, a ausência dela é o episódio. Do ponto de vista estrutural, como eu disse, a ausência dela responde a uma necessidade de produção ligada à gravidez da Gillian Anderson. Ainda assim, a série opta por integrar essa limitação de uma forma magistralmente orgânica à mitologia, transformando um problema prático em um eixo central da narrativa, com consequências que vão se estender por vários episódios, várias temporadas.
Vê bem que até 2002, na 9ª temporada, a abdução da Scully é relembrada nos momentos em que ela está prestando o depoimento. E de novo em 2016, na temporada extra, com 6 episódios. Mas se você acha que os problemas acabaram com o desaparecimento da Scully, que a conspiração vai dar um Mulder por vencido, porque ele agora está sem os arquivos X, sem a parceira, criança, você está redondamente equivocada. Depois da morte do Barry, a investigação passa a ser sistematicamente retirada das mãos do Mulder. A autópsia é conduzida fora do alcance do FBI, documentos desaparecem, decisões são tomadas sem a mínima transparência. O episódio deixa muito claro que o problema aqui não é a falta de provas, mas o controle sobre elas. A revelação do papel do Alex Krasik acelera essa percepção para o Mulder. Nós já sabemos desde cedo que ele não era um cara confiável. Ele não era nem um agente isolado agindo por ambição pessoal, mas parte de uma estrutura, de uma engrenagem maior, capaz de manipular investigações de dentro do próprio FBI. A função dele é intervir quando for necessário. Nesse contexto, nós temos o retorno do personagem X, que marca uma virada que é definitiva na mitologia. Numa das suas interações com o Mulder, ele dispara uma das frases mais icônicas da série quando ele afirma que eles negam tudo. Deny everything. É a síntese da lógica conspiratória da série. Negar tudo precisa ser visto aqui muito mais do que como apenas uma reação a eventos ou alegações contraditórias. Negar tudo é uma política de controle para eles. A verdade deixa de ser algo a ser descoberto e passa a ser algo a ser administrado. Em meio a todo esse cenário de negação sistemática, Walter Skinner assume um papel cada vez mais decisivo, menos ambíguo. O episódio caminha para o encerramento e ele toma a decisão de reabrir os arquivos X. Não é exatamente um enfrentamento direto à conspiração, mas isso cria uma brecha dentro da estrutura institucional, uma brecha naquilo que nós acreditávamos sobre o personagem ou desconfiávamos. É uma decisão administrativa, até certo ponto silenciosa, estratégica, e levanta questionamentos com relação à posição dele na hierarquia conspiratória. Nos dá uma pista muito boa de que ele não faz parte, ou pelo menos não é um integrante dos conspiradores. Talvez só mais um peão, mas um peão que pensa e toma atitudes baseadas num código de ética ou moral diferente. Ele tenta se proteger, não é um personagem que salta para o perigo e confronta tudo de peito aberto. Tá mais para um personagem que vive pelo código viva hoje para lutar amanhã de novo. Eu preciso falar um pouco mais sobre isso porque essa é uma percepção importante. Nos poucos momentos em que ele, o Walter Skinner, é um personagem ativo nesse episódio, a história constrói um personagem que é alguém consciente das forças em jogo, mas ainda comprometido com algum grau de integridade institucional. Ele não se apresenta como herói ou rebelde, mas como alguém disposto a preservar um espaço mínimo de investigação legítima dentro de um sistema que é tremendamente hostil. Essa postura reforça outro dos temas centrais de Arquivo X. A resistência raramente é espetacular. Ela acontece por meio de decisões pequenas, persistentes, de enfrentamentos frequentes e frequentemente invisíveis, quase não notáveis, que mantêm a possibilidade de questionamento aberta. Ascensão é, acima de tudo, um episódio sobre frustração, sobre desespero. O Mulder corre, investiga, arrisca a própria vida e ainda assim ele é impedido de alcançar o seu objetivo. Ele não consegue salvar Scully. Essa repetição de esforços frustrados é o núcleo dramático aqui dessa história. A ausência de resolução reforça a ideia de que a série está menos interessada em fornecer respostas imediatas e mais comprometida em explorar o impacto psicológico, emocional e institucional da dúvida. A conspiração nem parece que tá querendo vencer de uma forma mais explícita, direta. Fosse assim, ela já tinha eliminado o problema, ou seja, matado o Mulder. Para a conspiração, nesse momento basta atrasar, confundir, negar. Ao final, Ascensão redefine o terreno narrativo da segunda temporada toda e estabelece que a busca pela verdade vai sim ter custos pessoais altos, altíssimos, que as instituições não são aliadas confiáveis e que, muitas vezes, o máximo que se pode fazer é continuar investigando apesar da derrota momentânea. E
E se você está acompanhando essa análise aqui da série toda, a análise de Arquivo X, deixa eu te lembrar, criança, nosso livro Arquivo X, Guia de Episódios Comentados da primeira temporada, já está em pré-venda. Dá uma passadinha lá no site da Tramatura para ter uma prévia de como ele ficou lindo. O livro tá lindo. O link para a página do livro tá na descrição do vídeo aqui, ou você pode acessar direto no site da Tramatura. E não esquece de usar o cupom Canal Tramatura para ganhar 20% de desconto na compra desse livro. E, claro, se você gostou dessa análise aqui, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com outros fãs de Arquivo X e se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Esse engajamento é fundamental para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais gente e para que a gente continue explorando a série com o cuidado e a paixão que ela merece. Até o próximo episódio.